Qual manequim devo comprar? Eu sou Adriana Alves, professora de corte, costura e modelagem. Bom, hoje vamos falar a respeito de qual manequim devo comprar. Estou começando na costura. Eu devo começar comprando um manequim industrial? Eu devo começar comprando um manequim de costura? Bom, vamos falar a respeito do manequim de costura. O manequim de costura é esse daqui. Ele é um manequim bem acessível, com valor bem inferior ao manequim industrial. O manequim de costura, ele é um manequim, ele é de plástico, ele tem uma camada fina de uma manta e é revestido por um tecido. Ele não é 100% alfinetável. Você vê que você introduz o alfinete, ele é plástico. Então, para você alfinetar um tecido para trabalhar a mulagem no manequim de costura, ele é bem mais difícil do que no manequim industrial. Que o manequim industrial, ele é 100% alfinetável, então o alfinete ele entra totalmente no seu manequim. Então, para trabalhar a técnica de mulagem no manequim industrial, ele é bem mais fácil do que no manequim de costura. Porém, nós podemos trabalhar a mesma técnica nos dois manequins, desde que alfinetemos de uma forma diferente. O manequim industrial podemos alfinetar 100%. O manequim de costura teremos que colocar o alfinete, ele atravessadinho, pegando somente o tecido do manequim, o tecido e a mantinha do manequim. Bom, se você está começando no seu ateliê, eu aconselho que você comece comprando o seu manequim de costura. Por quê? O manequim industrial, ele é um manequim com valor muito elevado. Então, se você está começando, se você não tem ainda a certeza de que peças vai fazer, peças do vestuário feminino, peças, tô ali no ramo da costura, porém eu ainda não sei o meu nicho, eu ainda não escolhi o meu nicho. De repente você comece no corte e costura de roupas, mas você vai para um ramo totalmente diferente, ainda na costura, mas um nicho diferente. Assim como o nicho de mesa posta, aí tem um leque ali de oportunidades no ramo da costura. Então, eu aconselho que você comece com o manequim de costura, por ser mais acessível. O manequim industrial, se você já tem uma clientela, se você tem já um retorno financeiro, aí sim aconselho que você invista no manequim industrial. Bom, uma dica muito importante e preciosa. Os alfinetes que nós usamos, para alfinetar o manequim industrial, que é esse que ele introduz totalmente o alfinete, eu aconselho que seja usado o alfinete de cabecinha, que é esse alfinete com cabecinha de vidro, ou um que tenha uma estrelinha, florzinha. Então tem vários no mercado. Por quê? Porque os alfinetes que não tem cabecinha, a hora que você introduz o corpinho do manequim, ele é tecido. Ele pode entrar pelas tramas do seu tecido e acabar danificando o material do seu manequim. Isso também eu indico na hora do fitilhamento. Nós vamos fazer todo o fitilhamento. O fitilhamento ele é travado com os alfinetes. Com a umidade natural do ar, eles oxidam. Alguns alfinetes são melhores que os outros, mas eu já tive essa experiência de comprar um alfinete muito caro, um dos melhores, chegar um determinado momento, eu vi que estava oxidando.
Isso aconteceu em umas modelagens que eu fiz, graças a Deus não foi nos meus manequins. Eu coloquei para segurar uma peça na outra dos moldes, coloquei o alfinete. 3 meses depois, eu fui voltar a rever esses moldes. Quando eu fui retirar o alfinete, ele estava oxidado. Então, isso já me deu uma ideia bem clara de que eu não posso deixar os meus alfinetes nos meus manequins. Então, nós vamos fazer todo o fitilhamento dos nossos manequins, tanto o meia escala, o tamanho real, quanto o manequim de costura. Então, vai estar bem completa as nossas aulas. Só que depois de todo o travamento, depois de o fitilhamento feito, nós vamos voltar a fazendo alinhavos e retirando esses alfinetes, para que não aconteça de estragar os nossos manequins. Então, esse aí é um cuidado que eu aconselho que você tenha com seus manequins. Na nossa próxima aula, falaremos a respeito de como começar e quais são os materiais necessários para começar o meu ateliê. Eu preciso alugar um lugar? Eu preciso... quais são os materiais necessários para o meu começo? Então, essa vai ser a nossa próxima aula. Desde já, peço que você curta esse vídeo para mais conteúdos iguais a esse. Compartilhe com suas amigas para que mais pessoas consigam ter essas informações.